graça e a paz do Senhor seja contigo neste dia. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma mensagem de fé. Que esta palavra ela possa falar ao seu coração de uma forma extraordinária e que você possa também compartilhar esta palavra com mais pessoas e que juntos possamos compartilhar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra que eu gostaria de deixar no seu coração neste dia se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Você que tem a sua Bíblia em mãos, gostaria de convidá-la a fazer esta leitura comigo neste momento. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Diz assim as Sagradas Escrituras: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. O pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que tinha e tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá desperdiçou todos os teus bens. Vivendo de forma desenfreada, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os teus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer, festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Que muitos conhecem esta palavra, e esta palavra ela diz a respeito do filho pródigo. É o filho que estava perdido e depois voltou ao seu lar, voltou para a sua casa quando caiu em si, após reconhecer que havia cometido um grande erro de tomar tudo aquilo que era seu, os teus bens, e partir para uma terra, um lugar desconhecido, no qual acabou gastando todos os teus bens, o seu dinheiro, e mediante a isso, já não havia mais como viver naquela terra tão distante, longe da sua família, longe dos seus pais, dos seus amigos, dos seus entes queridos, mas caindo em si, reconhecendo os teus erros. Aquele jovem, ele soube voltar atrás. Aquele jovem, ele soube passar em cima de todo qualquer
erro que ele havia cometido, e muitas vezes nós cometemos erros e não queremos voltar atrás, não queremos deixar com que a nossa arrogância, não deixar com que os nossos pensamentos de que sempre estamos certos, possamos voltar atrás, reconhecer os erros, recomeçar uma nova história, uma nova vida. Mas ele soube reconhecer no momento em que realmente havia acabado tudo, acabado os prazeres momentâneos, acabado com a sua vida, e soube retroceder, soube voltar atrás. E a palavra que mais me encanta neste texto é quando ele reconhece que não só errou com o Pai, mas errou também com o Pai Celestial, e reconhecendo que havia pecado contra Deus, contra os princípios na qual ele talvez tivesse ouvido tanto tempo na sua infância, mas ele soube voltar atrás, ele soube reconhecer que aquele momento em que para um judeu era algo extremamente impuro estar com os porcos, para um judeu aquilo dali seria a pior coisa da sua vida, estar no mesmo contexto como aquele animal. Mas havia também, quando Jesus está falando este texto, Jesus ele está explicando esta palavra através de parábolas, que significa pequenas histórias. E havia ali naquele contexto em que Jesus se encontrava uma atmosfera muito grande quando ele falava das Sagradas Escrituras, quando ele falava da sua palavra, quando ele ensinava através dessas histórias para que as pessoas pudessem compreender melhor. E havia três níveis de pessoas que estavam ao seu lado. A multidão que lhe ouvia, talvez um pouco mais de longe. Havia também os discípulos que estavam mais perto de Jesus, caminhando com Jesus. E havia também aqueles que estavam bem próximos de Jesus, os discípulos mais chegados de Jesus: Tiago, João, Pedro. As Sagradas Escrituras diz que João era um dos mais próximos de Jesus. E quando Jesus lhes declarava a sua palavra, ele também estava ali ensinando aos seus discípulos de uma forma mais fácil. Jesus, ele era um facilitador da palavra, das boas novas, do Evangelho, daquilo que ele estava trazendo como reino para esta terra, daquilo como ele estava apresentando o seu reino para os discípulos, para as multidões, para aqueles que gostariam realmente de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aqui eu gostaria de ministrar esta palavra ao seu coração. Não sei como você encontra neste exato momento da sua vida. Talvez você está como este jovem, como este filho pródigo, que abriu mão de todas as suas coisas, abriu mão de tudo aquilo que Jesus lhe deu por herança, porque a saber que com ele nós somos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. E Jesus ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, e que talvez você neste exato momento abriu mão de tudo aquilo que Jesus fez por você. E este é um grande momento de você refletir sobre a palavra de Deus, sobre as Sagradas Escrituras, e ver como aquele jovem. E o texto que eu gostaria de mencionar aqui em Lucas, ou o título desta pequena palavra seria Aprendendo com o Filho Pródigo. Todos os dias é um dia exato para que nós possamos aprender algo novo em nossas vidas.
E neste momento não é diferente, porque o filho pródigo, ele nos ensina muitas coisas. Uma das coisas é que talvez nós abrimos mãos de algumas coisas que são importantes para nós, mas nós não reconhecemos a grandeza daquilo em nossas vidas. E não reconhecendo, nós deixamos com que essas coisas elas se vão. Ou nós damos mais importância, como ele estava aqui dando importância para aquilo que era parte dele por direito. Não havia nada demais dele pedir algo que era dele por direito, mas foi ele desprezar aquilo que ele havia tido como maior, mais do que a sua herança, mas a sua família, os teus amigos, as pessoas que estavam ao seu redor. Ele estava desprezando tudo aquilo para vivenciar uma vida na qual ele não sabia como seria estar longe da onde ele estava acostumado a viver. Abrir mão por prazeres, porque ele queria vivenciar algo novo na sua vida. Um pai judeu, ele poderia dividir a sua herança entre os seus filhos quando eles desejassem. Era comum naquela época eles dividir algo que era seu por direito, por cada um, por cada filho, e garantindo ao filho mais velho o dobro de todos os bens da família, conforme diz lá em Deuteronômios 21:17, se você depois puder ler. Eles garantiam ao filho mais velho, aquele que era primogênito, algo em dobro para aquele filho. Os bens da família era sempre maior para o primogênito, quando eles assim separavam para cada um. E o seu filho mais novo, ele pediu a sua parte. Ele pediu todos os teus bens, porque ele queria sair do seu lar. Ele queria vivenciar algo novo na sua vida. E contudo, era extremamente incomum dar ao filho mais novo a sua porção na herança mediante qualquer situação. Não era tão comum o filho mais novo receber a sua herança mediante qualquer situação. A intenção desse filho mais novo era abandonar a terra onde ele vivia, com a sua família, sob os cuidados do seu pai, dos teus familiares, para viver uma completa liberdade, sem precisar estar prestando conta dos teus atos. O que ele queria era extravasar a sua vida, sem prestar conta para ninguém. Ele queria viver de forma desenfreada a sua vida, aonde ninguém pudesse estar ali orientando, dando aquele puxão de orelha, mas ele queria sair daquela terra. Ele queria vivenciar lugares novos. Ele queria estar num lugar onde ele achava que sua vida seria extremamente diferente. E para isso ele foi para uma região distante, junto com um povo distante. E o que é interessante também, ele não estava acostumado a viver os costumes e a cultura que agora ele fazia parte. Ele foi para uma terra na qual ele não conhecia ninguém. Ele foi para um lugar onde ele não estava habituado com aqueles costumes, com aquelas culturas, e era totalmente diferente. E assim também acontece quando nós talvez fazemos uma viagem para um lugar diferente. É fácil notar que muitas vezes nós estamos com costumes diferentes, com pessoas diferentes, e aquilo nos chama a atenção quando nós encontramos pessoas totalmente diferentes, na qual nós estamos acostumados a viver o nosso cotidiano. Talvez uma palavra, o jeito de falar, o jeito e a maneira de comer é diferente. Se nós podemos ir para outros países, para outros lugares,
é extremamente diferente. Mas aquele jovem, ele não pensou nisso. Ele não pensou no que ele poderia encontrar pela frente. Ele não pensou naquilo que ele estava acostumado a viver com a sua família, com o seu pai ali por perto, seus familiares, seu irmão mais velho. Mas ele mesmo assim decidiu partir. E muitas vezes nós nos encontramos conforme esta palavra. Quantas vezes nós não abrimos mão daquilo que nós sabemos que é importante para as nossas vidas, daquilo que nós sabemos que é certo, que é correto, porque muitas vezes nós queremos vivenciar algo novo em nossas vidas. Nós queremos agir conforme nossos desejos, nossas vontades, e nem sempre nós estamos no centro da vontade do Senhor em nossas vidas. Esse jovem rapaz partiu da casa do seu pai com a intenção de levar tudo que possuía e deixar tudo absolutamente para trás. E ele não esperava nada para um retorno para sua casa, um possível retorno para sua casa. Ele queria ficar livre das orientações, das restrições impostas pelo pai, gastando conforme o seu bel prazer sua parte da riqueza que a família havia conquistado com tanto trabalho árduo. Ao longo do tempo, com muita disciplina e determinação, ele não pensou em nenhum momento o tempo que foi gasto pelos seus pais, o tempo que foi gasto pela sua família para adquirir todos aqueles bens que ele estava ali naquele momento recebendo. Na mente daquele jovem era gastar tudo ao seu bel prazer, sem pensar num possível retorno para o seu lar, porque agora ele já havia recebido aquilo que era dele por direito. Agora ele estava conforme ele estava desejando naquele momento. E você está no centro da vontade de Deus neste exato momento? Você está fazendo conforme aquilo que agrada ao Senhor na sua vida? Você já abriu mão de algo e que você parou para refletir naquilo que você abriu mão, mas que você, talvez por um orgulho, não voltou atrás, não se arrependeu? Talvez hoje é o dia em que você possa pensar no que você deixou de fazer na sua vida, naquilo que você abriu mão. Talvez você abriu mão de uma amizade por mero orgulho, por não perdoar. Talvez hoje seja o dia de você liberar perdão, de você pegar aí o seu celular, o seu telefone, mandar aquela mensagem, mesmo que você não tenha sido a pessoa na qual foi ferida, mesmo que você não tenha feito nada, mas hoje é o dia de você liberar perdão. Hoje é o dia de você liberar a sua vida, liberar tudo aquilo que está preso aí dentro de você, porque quando nós retemos aquilo que nós sabemos que é orgulho, aquilo que nós sabemos que não é fácil muitas vezes liberar perdão, e isso vai gerando amargura em nossas vidas, e a nossa vida que fica travada não é a vida daquela pessoa que talvez nos feriu, que talvez nos machucou, mas hoje é o dia de você liberar perdão. Hoje é o dia de você, assim como este jovem, ele pôde reconhecer que ele havia errado num certo momento da sua vida. Hoje é o dia talvez de você se reconciliar com o Criador. Hoje é o dia de você voltar à adoração. Hoje é o dia de você estar no centro da vontade daquele que pagou um alto preço pela sua vida, daquele que morreu por você naquela cruz. Hoje é o dia de você voltar no momento no qual você um dia
esteve diante da presença de Deus. Se você talvez, você que está aí me vendo, me ouvindo, talvez você nem sequer um dia parou para se arrepender, nem sequer um dia parou para falar para si: eu reconheço Jesus na minha vida, eu reconheço que eu não sou nada e ninguém sem a presença do Criador na minha vida. Talvez hoje seja o dia de você olhar para si, e olhando para si, vendo quantas falhas você tem, quantas coisas, quantas áreas da sua vida você precisa entregar a Cristo e deixar com que Ele faça a diferença na sua vida. Talvez hoje é o dia de você deixar essas cicatrizes, deixar essas marcas que estão te acompanhando tantos anos da sua vida. Quantas coisas você tem carregado dentro de si, e que somente Jesus ele pode tocar na onde é mais profundo da sua vida. Talvez algo que cometeram contra você, talvez algo que fizeram com você e que você jamais pensou em abrir para ninguém. Hoje é o dia de você abrir para Jesus Cristo. Hoje é o dia de você rasgar o seu coração e lhe dizer o que tem afligido a sua alma, o que tem afligido o seu coração. Talvez hoje é o dia, assim como aquele jovem chegou no fundo do poço da sua vida, ele já não encontrava mais saída a não ser reconhecer a quem ele havia cometido um erro. Não era somente com o pai, não era somente com os seus familiares, mas era com Deus. Eu pequei contra os céus, a terra e o Senhor. Eu falhei. Porque não era isso que o pai queria para ele. Não é isso que o pai ele quer para você. Não é uma vida, dia após dia, vivenciando com essas marcas na sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Não é esta vida momentânea, atrás de prazeres momentâneos. Não é essa vida cujo você está vivenciando atrás de remédios, porque nele há uma cura, porque ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, porque nele há uma provisão para essa situação na qual você se encontra. Ele é o Deus provedor, o Jeová Jireh, porque nele estão todas as coisas, para ele é todas as coisas, porque ele é o início, o meio e o fim, o alfa, o ômega. É no centro de tudo que está Jesus Cristo. Porque talvez hoje seja o fim dessa vida sua, através desses vícios, no qual você luta constantemente para deixar esses vícios. Vícios talvez de pornografia, vícios talvez de alcoolismo, vícios talvez de dependências químicas. Hoje é o dia de você chegar e abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu não aguento mais. E só Ele pode mudar a sua história. Não há amigos, não há sociedade, não há nada e ninguém que pode mudar o que você está vivenciando. Talvez hoje é o dia de você abrir o seu coração e dizer para Ele: eu não sei, mas talvez você que sofreu um abuso sexual, talvez você está vivenciando um abuso sentimental, você está dentro de um relacionamento abusivo, você está num lugar onde você está sendo extremamente ferido, ferida. Eu não sei de qual forma, mas se você está enfrentando isso, hoje é o dia de, assim como aquele jovem chegou e olhando para aquele contexto na qual ele se deparava, e aquilo era extremamente impuro para um judeu. Um judeu jamais estaria no mesmo contexto de um animal como aquele. Jamais ele estaria. Jamais ele se colocaria num lugar como aquele porco estava, no meio
daquele que ele sabia que era impuro para ele. E olhando para todo aquele contexto de sujeira, olhando para todo aquele contexto, ele caiu em si. E caindo em si, ele pensou: na casa do meu pai, há tantas coisas na casa do meu pai. Até os servos são bem mais tratados, ou são tratados como aqueles que são da família. Na casa do meu pai, e é na casa do Senhor que você irá encontrar o amor. É na casa do Pai que você irá encontrar a cura, a transformação. É na casa do Pai que você irá ser transformado, ser transformada. Talvez se você já esteve e não estar mais, é na casa do Pai que você novamente será amado, amada, porque Ele jamais deixou de pensar em ti. Ele jamais deixou de pensar em você, independente dos teus erros, independente das tuas falhas, porque muitas vezes nós somos assim. Nós em que viramos as costas para Deus. Não é Deus que nos deixa, não é Deus que nos põe de lado, mas somos nós que colocamos Deus de lado porque nós queremos vivenciar os nossos prazeres. É nós que queremos vivenciar a vida como nós bem achamos que estamos corretos, que estamos certos. É nós, não é Deus, porque Ele permanece sendo Deus. Ele permanece sendo aquele que nos ama, aquele que nos honra, porque um alto preço foi pago por mim e por você. E talvez hoje seja o dia de você se reconectar com Ele. Talvez hoje seja o dia de você olhar para si e dizer: olha como eu estou. Olha as situações em que eu estou vivenciando. Porque, querido amigo, querida amiga, saiba que por mais que nós pensamos e achamos que nós temos que viver esta vida desenfreadamente, como aquele jovem talvez estava pensando. Talvez ele pensou que ele deveria realmente gastar todos os seus recursos, mas que ele deveria também aproveitar o máximo da sua vida, porque nós sabemos que isso daqui é só uma vez que nós iremos vivenciar, mas que também nos esquecemos aonde eu e você iremos morar na eternidade, e as nossas escolhas irão refletir eternamente. Eu não sei quais escolhas que você está fazendo hoje, não cabe a mim julgá-lo, julgá-la, mas cabe o Senhor olhar para ti e dizer: ei, eu estou aqui, eu ainda a amo da mesma forma como você se encontra neste dia, porque o Senhor jamais irá olhar para você com um olhar de condenação, com um olhar de que alguém esteja te rejeitando, porque Ele jamais irá fazer isso. Ao contrário das pessoas que nos rejeitam, ao contrário das pessoas que nos julgam, achando que muitas vezes são muito mais melhores do que nós, porque não há ninguém melhor do que ninguém, porque há um único, a não ser Jesus Cristo, que verdadeiramente Ele é por excelência o Senhor de todas as coisas. Portanto, olhe para dentro de si, olhe para você e veja em você se reflete, se exala a essência de Cristo na sua vida. Olhe para você e veja se reflete o caráter, a imagem daquele que o criou, daquele que disse lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, se não me falha a memória: façamos o homem a imagem e a semelhança nossa. Ali, Deus estava
dizendo: façamos o homem a imagem, a nossa semelhança, o nosso caráter, a nossa imagem, a nossa excelência. E você é a imagem do Senhor. Você é amado, você é amada. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é importante. Você é o bem mais precioso do Criador. Portanto, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está vivenciando nesses últimos dias, talvez anos, mas se você sabe o que você está vivendo, e talvez não está no centro da vontade daquele que te criou, saiba que hoje é o dia de se arrepender, o dia de iniciar uma nova história na sua vida, o dia de você viver um novo contexto na sua vida. O significado aqui de filho pródigo, ele traz o sentido de uma pessoa muito extravagante, além dos seus limites. E aqui estava esse jovem, um jovem que queria extravasar além dos teus limites, um jovem que queria vivenciar algo além daquilo que ele podia pensar ou imaginar. E a primeira coisa que eu aprendo com este jovem é que eu e você não devemos queimar as etapas das nossas vidas e ter paciência, saber esperar. Talvez ele poderia, no futuro próximo, vivenciar tudo aquilo que ele pensava, imaginava, mas talvez que aquele exato momento na qual ele chega para o seu pai e lhe diz: pai, eu quero tudo aquilo que é meu por direito, para viver algo novo na minha vida. Talvez aquele não era o momento, e aquele jovem estava queimando as etapas da sua vida. Aquele jovem, ele estava pulando as etapas e não sabendo esperar na sua vida. No versículo 11 e 12, diz que certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabem. E partiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá desperdiçou todos os teus bens. Eu fico aqui imaginando, porque hoje vivenciar a paternidade é uma das melhores coisas que Deus já pôde me abençoar. E eu fico imaginando neste exato momento a cabeça do pai naquele momento, vendo aquele filho partir. A dor no peito, a dor no coração, porque por mais que ele deixasse o seu filho partir, não era aquilo que ele queria. Não era aquilo que ele desejava para o seu filho. Mas mesmo assim ele prefere deixar com que a decisão do seu filho se torne ali a sua prioridade. E ali eu fico imaginando a dor que ele passou naquele momento. E assim também posso imaginar a dor no qual o Senhor nos olha quando nós tomamos decisões erradas. Quando nós tomamos algumas atitudes que às vezes ferem o caráter, os atributos de Deus, que ferem tudo aquilo que nós sabemos que Jesus Cristo ele fez por mim e por você. E ao olhar para mim e para você tomando essas atitudes erradas, precipitadas, desnecessárias, como talvez Deus não se sinta quando Ele olha para, não só para nós, mas por toda a humanidade, quando a humanidade se volta contra Ele, se volta contra tudo aquilo que é um princípio dele. Talvez como Deus não se sinta.
como aquele pai, na qual Jesus estava usando aqui como uma parábola, uma história, para contar aos seus discípulos, para contar aos teus seguidores. Muitas vezes queimamos as etapas das nossas vidas, porque não temos paciência em esperar a hora, o momento certo para as coisas das nossas vidas. Agimos como esse rapaz, achamos que somos o dono da verdade, de tudo. Não ligamos para os conselhos das pessoas. E este rapaz não esperou o tempo certo, a hora certa para tomar uma decisão na sua vida, mas pelo contrário, ele agiu com impulsividade, sem pensar no amanhã. Muitas vezes nós agimos assim também. Nós agimos de forma impulsiva, sem pensar no que vai ser, sem levar em conta o que nós estamos tomando como decisão para as nossas vidas, sem pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, sem pensar nas pessoas que estão pagando um preço, estão ali lutando, caminhando conosco. Eu não sei quais decisões que você tem tomado, mas que hoje seja um dia de você parar, centralizar a sua vida, e conforme aquilo que você está vivenciando, passando, neste exato momento, você possa saber, a partir deste momento, saber fazer as escolhas certas para a sua vida. Não haja como este jovem. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui com ele é não queimar as etapas da nossa vida. Se você tem um propósito, se você tem uns planos de Deus para a sua vida, se você tem sonhos, não queima etapas. Não deixe com que a hora e o momento errado de você tomar uma decisão possa colocar tudo a perder. Não queime etapas. Não queime etapas. Você que talvez esteja me ouvindo, você que ainda é jovem, não queime etapas no seu namoro. Muito pelo contrário, ore por isso. Ore pelo seu casamento, ore pela sua vida futura. Não queime etapas. Porque nós achamos que somos os donos da verdade, quando muitas vezes nós temos muito o que aprender. Nós temos muito o que aprender com pessoas que têm mais sabedorias do que nós, mas que muitas vezes ouvir é muito difícil. Parar, ouvir, refletir aquilo que talvez seja um conselho bom. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da caminhada cristã, da jornada cristã, é que nós sempre devemos ter pessoas na qual estão ao nosso lado como mentores. Esteja sempre com pessoas que possam ser um canal de bênção na sua vida, que seja um mentor, que te aconselhe, que você esteja sempre disposto a ouvir, quer seja o bem, quer seja ruim, mas ouça esta pessoa, que ela seja uma autoridade de Deus na sua vida. Tenha sempre 2, 3 mentores ao seu redor, para que você possa se aconselhar, para que você possa ouvi-la com sabedoria, e assim você possa saber tomar as decisões na hora e no momento certo. A segunda coisa que eu aprendo aqui com este jovem, que nos ensina, é não perder o foco. Aquele rapaz, ele perdeu tudo que tinha. Isto é certo. Ele perdeu o foco e agiu de forma imatura. E as duas coisas que aconteceu com ele o feriu simultaneamente. Ele perdeu o foco porque ele agiu
de forma imatura. Porque ele foi imaturo quando ele tomou a decisão de sair da casa dos seus pais, de tomar a decisão de pegar tudo o que ele tinha como um bem. E isso o feriu de forma simultaneamente. Duas coisas o feriu de forma simultaneamente. Ele esbanjou as suas riquezas nos desperdícios mais desenfreados, sem experiência alguma. Eu fico imaginando aquele jovem naquele contexto em que ele estava vivenciando. Certamente pessoas, amigos, chegaram mais próximo dele, querendo estar ali quando ele tinha os recursos para gastar, para curtir, e ele desperdiçando sem pensar no dia de amanhã. Opa, eu preciso reter isso daqui. Talvez, eu não sei, talvez ele pagou um aluguel, uma diária onde ele estava dormindo, e não soube separar as coisas para que ele pudesse avançar na sua vida, para que através desse novo momento em que ele estava vivenciando, ele pudesse chegar a um lugar mais longe, para que as pessoas lá atrás pudessem olhar para ele. Olha, esse rapaz venceu, ele soube investir os teus recursos. Mas ele não investiu os seus recursos, ele gastou, ele desperdiçou, e sobreveio naquela terra uma grande fome naquele lugar. E aquele rapaz, que possivelmente estava cheio de sonhos, cheio de expectativas da sua nova vida em que ele estava vivendo, se depara com a falta de recursos. Agora, talvez, porque verdadeiramente é assim, quando há recursos, quando há financeiramente um poder aquisitivo bom, há pessoas que caminham do nosso lado. Mas quando já não há mais recursos, as pessoas vão se afastando de nós. E talvez ali os recursos estavam faltando, as amizades também já não eram mais as mesmas, porque ele já não oferecia mais nada para as pessoas. E algo que eu aprendi essa semana com um grande pregador da palavra, um grande homem de Deus, é que nós reconhecemos as pessoas quando nós olhamos para aquelas pessoas e analisamos como ela trata as pessoas que elas não precisam de nada, ou aquelas pessoas não traz algo de forma alguma que elas possam depender daquela pessoa. Ou seja, como as pessoas tratam aquelas que elas não dependem de nada, que não lhe favorecem nada. É assim que nós reconhecemos as pessoas. Porque quando aquelas pessoas que não lhe favorecem, as pessoas tratam mal, as pessoas desprezam, é aí que nós devemos reconhecer quem são as pessoas. Porque certamente as pessoas só nos procuram, só se achegam perto de nós quando nós assim temos algo para proporcionar para aquela pessoa. E é assim que nós devemos reconhecer as pessoas. Um grande pastor, um grande homem de Deus chamado T.D. Jakes, Bispo T.D. Jakes, e eu aprendi isso com ele essa semana. E verdadeiramente, como as pessoas se achegam perto de nós quando nós não lhe oferecemos nada. Então aquele rapaz, ele talvez já estava sem os recursos, sem as amizades, e a única maneira era de cuidar dos porcos. O que lhe sobrou era aquele estado tão ruim, comendo juntamente com os porcos. E a terceira coisa que eu aprendo com ele, a primeira é não queimar etapas na minha vida, saber o momento exato de Deus para a minha vida, saber o momento de dar o próximo passo, saber o momento de tomar uma decisão na minha vida. A segunda coisa
é não perder o foco, não desanimar, não parar, não retroceder. Ele perdeu o foco, ele tomou por si a paixão pelos teus bens. Não perca o foco. E a terceira e última coisa que eu aprendo com o filho pródigo é saber quem eu sou. Quem você é? Quem é você? Quem é você quando você se encontra somente você e Deus? Já não há mais as pessoas, já não há mais as multidões. Quem é você? Ele se lembrou quem ele era. Ele tinha uma família. Ele tinha um pai que o amava muito. No livro de Salmos 103, versículo 13 e 14 diz: como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe quem somos. Somos formados. E lembra-se, nós somos formados do pó. E do pó nós voltaremos. E o Senhor nos conhece a todo momento. Ele sabe quem somos. Ele sabe quem é eu e você. 1 Pedro 2,9 diz: porém, vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, querido amigo, querida amiga, você não é qualquer um, você é especial para Deus. A palavra diz que não chega nenhuma palavra da nossa boca sem que Ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe, talvez, o que você esteja vivenciando, o que você esteja enfrentando. Ele sabe. Porque você é amado. Você é amada por Ele. Saiba quem você é em Cristo. Muitas vezes nós deixamos de reconhecer a nossa identidade. Deixamos com que pessoas colocam rótulos, colocam coisas na nossa vida, aquilo que não somos. E aquele jovem, ele soube reconhecer quem ele era. Ele soube reconhecer quem ele era. E reconhecendo quem ele era, dizendo para si, naquele momento, ali no versículo 16, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem da comida dos porcos as pessoas não queriam dar para ele. Ele já não tinha mais condições a não ser de reconhecer quem ele era. E olhando para si, então ele disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura? Vou me arrumar e voltar para o meu pai. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Ele voltou para a casa do Pai. Ele soube reconhecer quem ele era. Quem é você em Deus? Quem é você em Cristo, Senhor Jesus? Quem é você? Volte para o Pai. Volte para o Pai. Talvez hoje é o dia de você se reconectar com Cristo, de você se reconectar com a família em Cristo Jesus. Lá no versículo 19, versículo 20 e 21, diz que ele retornou para a casa do pai, e o pai ali chamou os seus trabalhadores e disse para eles: arrume uma roupa, arrume umas sandálias, mate um novilho gordo, vamos fazer festa, vamos festejar, porque ele voltou
Aquele que estava perdido voltou, aquele que estava morto reviveu, houve festa. E a palavra diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus por aqueles que se arrependem. E que hoje possa haver festas nos céus por você que está se arrependendo hoje, de voltar para o Pai, de se reconectar com o Pai, de reconhecer quem você é em Cristo Jesus. Talvez a vida tenha tentado lhe dizer quem você é. Talvez pessoas têm tentado dizer quem você é, colocando rótulos na sua vida, mas não deixe com que ninguém diga quem você é, porque você sabe que você é propriedade exclusiva de Deus. Talvez o diabo ele está tentando apontar o dedo na sua cara e lhe dizer que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você está passando pelo segundo, terceiro casamento, que você é um viciado, que você é um adúltero. Talvez o diabo está tentando lhe dizer tantas coisas que você não é, porque você é filho, você tem uma identidade de Cristo. Há um sangue correndo nas suas veias, na qual foi pago um alto preço por você. Talvez o diabo está tentando lhe dizer que é o fim, que acabou, mas hoje só está iniciando algo novo na sua vida. Hoje é o novo de Deus para você. Talvez você tenha ouvido tanto tempo algo que você não é. Talvez pessoas estão tentando te desanimar, te colocar para baixo. Talvez pessoas estão dizendo algo que não é de Deus para a sua vida. Porque há um novo de Deus, há uma nova história na sua vida. Creia e saiba quem você é em Cristo. E quantas vezes for necessário, volte-se para o Pai. Volte-se para Ele. Aquele jovem ele não pensou uma ou duas vezes em se arrepender, em voltar para o Pai. Porque ele sabia que ali era o seu lugar. Que hoje seja o fim de todas essas coisas. Que hoje o fim seja o fim daquilo que você está vivenciando. Que hoje seja um dia de curas emocionais. Hoje seja um dia em que Deus irá curar você emocionalmente. E irá colocar algo novo na sua vida. Talvez você já não tenha mais sonhado com algumas coisas. Você deixou de sonhar. Você deixou de sonhar com uma família. Você deixou de sonhar com um casamento. Você deixou de sonhar com uma vida no altar, uma vida de santidade, uma vida prostrada diante da presença de Deus, se rendendo. Porque talvez você ache que você não é capaz para isso. Mas saiba que para Deus, meu querido amigo, minha querida amiga, para Deus, você sempre será a menina dos olhos dele. É necessário rasgar o nosso coração para Deus e ser sincero, humilde e deixar de lado toda arrogância, toda soberba, se humilhar para Deus. Você precisa de um concerto com Deus hoje? Lembre-se que aquele moço chegou no limite e comendo com os porcos, humilhado, talvez sem perspectiva alguma agora, talvez já sem nenhum sonho,
porque ele estava ali. Imagine se você, no mesmo contexto, com um porco, comendo da mesma comida que aquele porco comia. Que perspectiva nós teremos? Que olhar para uma situação como essa eu e você teremos? Mas muitas vezes, mesmo assim, no fundo do poço, há pessoas que não deixam de ser arrogantes, orgulhosas, prepotentes, mesmo no fundo do poço. Por isso é algo que nós devemos aprender com ele. Seja humilde, humilhe-se perante o Senhor, rasgue o seu coração, diga para ele: eu sou assim, eu falhei assim, eu errei assim, e hoje eu quero um recomeço com o Senhor, hoje eu quero me reconectar com o Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida de regalias, como se não houvesse o amanhã. Para que você, e para você que é conhecedor da palavra, há altos e baixos na caminhada cristã. Rasgue o seu coração para Deus hoje. Você que talvez esteja ouvindo esta mensagem, esta palavra, talvez você esteja vivenciando a sua vida com regalias, uma forma desenfreada, sem pensar no amanhã. Se hoje fosse o seu amanhã, seu último dia aqui na terra, você teria plena certeza da sua eternidade? Você saberia que você estaria convicto de que você passaria a sua eternidade com Cristo? Hoje é o dia de você refletir sobre isso, na eternidade. Aonde você vai estar na eternidade? No contexto cultural da época, em respeito ao significado dos elementos de cada um vestuário que o pai ordenou aos seus servos que colocasse naquele filho que estava perdido, mas que havia encontrado o caminho de volta. As suas vestes representavam distinção. Ele representava quem ele era, que ele não era qualquer um, porque ele era de uma família que representava algo grandioso na vida dele. As suas vestes representavam quem ele era. O anel era um símbolo de autoridade, era uma tradição da família. Naquelas épocas, naqueles contextos, quando se portava um anel, no anel você sabia quem era aquela pessoa, de que família era aquela pessoa. Ele sabia. O novilho era engordado durante anos para uma ocasião especial. O amor misericordioso e perdoador do Pai simbolizava a misericórdia de Deus. É o que Jesus estava falando para os seus discípulos. Do amor, da misericórdia do Pai. Ele sabia quem ele era perante o Pai. E que você possa também, neste dia, se reencontrar, saber quem você é e aprender estes princípios com o filho pródigo. A primeira coisa é não queimar etapas, não pular etapas da nossa vida. Ter paciência, ter calma. A segunda coisa é não perder o foco. A terceira coisa é saber quem somos em Deus. E a quarta e última coisa é voltar para o Pai. Sempre que for necessário, volte-se para o Pai. Eu gostaria de encerrar com o que diz lá em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar dos nossos pecados e nos justificar, declarar que somos justos perante Ele. Eu quero orar por você, encerrando este momento, encerrando esta mensagem, esta palavra, cujo tema é Aprendendo com o Filho Pródigo. Você, aonde estiver, que você possa orar comigo, que você possa, assim como diz lá em 1 João, confessar os teus pecados, confessar aquilo que você tem falhado, errado, e perante o Senhor, hoje se reconectar com Ele. Pai, eu quero agradecer por este momento. Senhor, eu quero louvar por estas vidas que aqui estão ouvindo, assistindo esta mensagem. Deus, eu quero declarar sobre a vida de cada uma delas que há uma abundante presença do Senhor, que há uma nova história, um novo recomeço, Senhor. E aonde Satanás está tentando tragar, roubar estas vidas, há a presença do Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, que na onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E eu declaro sobre estas vidas que haja curas, Senhor, curas interiores, ó Pai, que haja curas emocionais, Senhor, aonde o Senhor precisa tocar, trabalhar, que seja curado. Aonde Satanás tem, Senhor, roubado a fé, roubado o ânimo, tirado, Senhor, toda e qualquer perspectiva de uma nova vida, de uma nova história, de um novo começo, de um novo amanhecer na vida dessa pessoa, Pai. O Senhor entra agora, Senhor. O Senhor toma agora, Pai, todas as emoções, ó Deus. Ó Pai, toca, Senhor. Toca nas emoções, ó Pai. Toca, Senhor, no mais profundo, Senhor. Quer seja físico, quer seja espiritual, ó Deus. E traga um novo recomeço na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa, ela possa, Senhor, se reconectar contigo, se reconectar, ó Pai, com a família espiritual, ó Deus, possa voltar para ti, Senhor, possa tomar, Senhor, para a sua vida, assim como aquele jovem estava tomando, Senhor, as suas vestes, porque ele era importante. Esta pessoa é importante para o Senhor, ó Pai. Por mais que o diabo, por mais que pessoas tentam dizer ao contrário, esta pessoa é importante e ela tem vestes que lhe dizem quem são elas, ó Pai, e elas são amadas, herdeiras e cordeiras com o Senhor, e irão vivenciar, ó Pai, algo novo, e irão escrever uma nova história, e essa nova história condiz para a eternidade, Senhor, não condiz para a morte, morte para o pecado, morte, Senhor, para tudo aquilo que ao teu olhar diante do Senhor é impuro, e será, Senhor, uma nova criatura, será uma nova pessoa transformada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, pelo teu agir na vida dessa pessoa, Senhor. Muda, Pai, muda as circunstâncias, muda, Senhor, tudo aquilo que está vivenciando de ruim na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se você crer, que você possa dizer, aí onde você está, eu creio e eu recebo o melhor de Deus para a minha vida, eu recebo o renovo de Deus para a minha vida, e declare sobre si, eu sou curado, eu sou curada fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, porque Ele pode, Jesus pode todas as coisas, amém? E se você deseja receber o Senhor Jesus na sua vida, receba, diga que você recebe Ele na sua vida, e confessando os seus pecados, não deixe de procurar uma igreja mais próxima de você, para que você possa se conectar na família de Deus e dar frutos e ser bênção aonde você estiver, amém? Que Deus os abençoe grandemente.
Obrigado você que permaneceu até o fim desta mensagem, desta palavra. Espero que tenha sido abençoado através dessa mensagem. Que Deus possa continuar fazendo grandes coisas na vida de cada um. Que Deus os abençoe e até a próxima mensagem de fé.